A partir de agora, a Rádio Web Juventude passa a transmitir programa Mesa Redonda, um programa voltado às causas dos deodorenses e dos alagoanos. Aqui, o povo tem voz e vez. Ligue e participe pelo telefone 99335 7458 e faça as suas reclamações. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598 3263-7598 JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções. Fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Venha para o Gago Lopes Construção. Aqui eu garanto, aqui a entrega é rápida e é mais barato. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividindo em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Bem, vamos abrir aqui nesse momento o espaço, né, para o nosso amigo Augusto, para dar suas boas-vindas, para iniciar esse trabalho, entendendo que nós deodorenses, né, Augusto deodorense, Ivan deodorense e todos vocês deodorenses, temos o mesmo objetivo, né, e temos os mesmos interesses. Fazer Marechal Deodoro se desenvolver, fazer Marechal Deodoro crescer e diferente da proposta do atual gestor, nascer. Marechal Deodoro já nasceu forte, e continua forte. Bem, Augusto, fica à vontade, né, para que a gente inicie esse trabalho aí, fica à vontade de falar com os nossos internautas e a população de Marechal Deodoro, que você muito bem conhece. Bom dia, povo de Marechal Deodoro. Eu quero agradecer o convite feito pela equipe da Web Rádio Juventude, dizer que é um prazer estar aqui participando desse programa, parabenizar também esse programa que vem esclarecendo alguns pontos, mostrando e informando a população. É um programa de extrema necessidade para o povo de Marechal Deodoro. Eu vim aqui hoje para justamente tentar ajudar
um pouco mais e esclarecer alguns pontos relacionados ao direito. Como eu falei, a publicidade hoje, o dever de informar, de tornar público, o que realmente acontece, não só dentro da política, mas dentro da sociedade, é um dever extremamente importante. E essa web rádio vem fazendo isso de forma digna, de forma respeitosa e com extrema responsabilidade. Então, meu amigo Ivan, é um prazer estar aqui hoje, agradeço o convite, espero que tenha outros convites, porque ajudar sempre é necessário, sempre é bom, e eu vim aqui hoje para somar e tentar ajudar da maneira que for possível. Isso aí, então vamos começar somando. Nós temos aqui uma situação, né, e dentro de Marechal Deodoro, uma internauta, Maria Thelma Lopes dos Santos Souto, ela nos procurou, né, procurou a nossa redação para passar uma situação e, ao mesmo tempo, pedir apoio da gestão. E eu não imaginava que, de repente, teríamos aqui um profissional do direito que pode estar dando alguns encaminhamentos, orientações diretas à gestão, porque também é nossa intenção, não é somente cobrar por cobrar, é cobrar o fato de que as pessoas realmente têm esse direito é garantia constitucional. Então, a Thelma nos procurou, ela é uma avó de 3 crianças que têm hiperatividade. E essa senhora, e nossa internauta, né, sempre acompanha o nosso trabalho, ela colocou a seguinte situação. Ela tem 3 netos, né, um de 6, um de 8 e um de 10 anos, todos hiperativos, e que tem uma necessidade de ser acompanhado com medicações controladas, uma Ritalina, que desde o início da gestão ela não está vindo para o município e essa mãe ela está tendo inúmeras dificuldades. Essa é uma situação. A outra situação é que essa avó, no caso, ela tem uma condição de também ter o acompanhamento com profissionais, especialistas. O fonoaudiólogo, né, que no município também, desde o início da gestão, a gente não tem. Trabalho no Estácio, o Augusto, eu trabalho no Estácio e é um centro de especialidades, e nós temos todas as especialidades, com exceção da fono. Curioso. E nós temos uma necessidade muito grande, muita gente em Marechal Deodoro vai buscar ou vai recorrer a Maceió, que já tem uma grande demanda, já tem toda aquela situação que a gente vê. E essa avó, ela tem sofrido muito. Ela colocou uma situação, para mim, um pouco estranha, ou um tanto estranha, que se precisa de uma receita amarela para adquirir essa medicação. Comprando, né? E ela disse que é caro, ela até falou valores lá, que eu não vou repassar aqui, mas ela colocou que essa receita amarela só é disponível no Portugal Ramalho, ou seja, vai gasto, né? Ou então aqui no município de Marechal Deodoro com os médicos Vitor e Everaldo, que por um acaso também é vereador, né? E aí a gente fica se questionando onde estão os direitos, né? O direito da criança, do adolescente, e aí desde já eu mando um abraço para a Eliane e peço para que ela, através da pessoa da Eliane, fale com o pessoal do Conselho Tutelar e acompanhe, nos ajude a solucionar esse problema. Porque, para mim, no meu ponto de vista, no mínimo, um descaso com a saúde da criança, né? São 8 meses sem um profissional para cuidar, né, e garantir esse cuidado com a criança. E o que a gente acompanha é diferente, principalmente nas redes sociais, que são de apoio do gestor. E essa informação, essa mensagem, certamente jamais passaria nesses espaços de publicidade da gestão. E é esse o nosso trabalho, o nosso maior interesse, né, é de contribuir com o desenvolvimento do nosso povo. E dentro desse desenvolvimento, Augusto, eu gostaria que você colocasse, porque a gente tem toda uma estrutura, né, no município,
e até de forma constitucional, né? A garantia do direito. A saúde, nós temos a Lei Orgânica da Saúde, a 8.080, que garante a todos, desde a imunização até o transplante mais complexo que você imaginar. O nosso SUS, apesar das condições que o colocam, ele ainda é o maior plano de saúde do mundo. O que você tem a orientar, a encaminhar nesse sentido a essa avó? Meu querido Ivan, você tocou num ponto extremamente importante no decorrer da sua fala, que foi justamente a questão da publicidade na administração pública. A gente tem um artigo 37 da Constituição Federal que coloca cinco princípios constitucionais de administração pública. Esses 5 princípios constitucionais de administração pública, a Constituição traz de forma explícita, ou seja, eles estão lá e a Constituição já diz de forma explícita. Existem outros princípios também inerentes à administração pública, que são princípios que não estão colocados de forma direta da administração pública, mas eles estão implícitos e eles também são usados. Mas com relação, certo, a esse artigo 37, que coloca esses 5 princípios constitucionais da administração pública de forma explícita, dentre eles você falou da publicidade, tá certo? A publicidade, o gestor público, ele tem que estar atrelado a ela. A administração pública é dever do gestor público fazer uso da publicidade, certo? Ou seja, sob pena, inclusive, de incorrer no crime de improbidade administrativa. Então, a administração pública, por si só, ela tem por obrigação, certo, ser pública, certo? Ela tem que fazer uso da publicidade, certo, como maneira de administrar, tá certo? Então, o gestor público, ele tem por obrigação, certo, trabalhar dessa forma. Com relação, você falou da Lei 8.080, certo? É uma lei, como você bem colocou, que está atrelada também à Constituição Federal, certo? Até porque, senão, ela seria inconstitucional. Com relação à falta de medicamento, certo? É um problema que realmente vem assolando o município, certo? Eu tenho andado um pouco, certo, nesse município, e é comum as pessoas falarem da falta de medicamento, da falta de médico nos postos de saúde. E o especialista também, como você bem falou, no caso dessa criança aí que é imperativa. O que é que tem que ser feito? Na realidade, a gente sabe que é dever da administração pública suprir essa necessidade, certo? E fornecer não só o medicamento, mas também o especialista, o médico, tá certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca como dever do Estado, tá certo? Dar essa assistência à criança e ao adolescente, em conjunto com a família. O que é que tem que ser feito? O que é que eu falo para essa senhora, a mãe? São 3 crianças, é isso? São 3. São 3 crianças, tá certo? Inclusive me coloco assim disponível para essa mãe, certo? Para se ingressar na justiça, certo? Para que faça com que o gestor público, no caso aqui o prefeito do município, ele faça valer, entendeu, o direito dessa criança. O que se tem feito na prática, quando isso acontece, é buscar a justiça através do advogado, e mais uma vez eu me coloco à disposição dessa mãe, para que a gente ingresse judicialmente e através de uma medida liminar, faça com que o gestor público cumpra o dever dele, que é justamente dar essa assistência da saúde, não é, com medicamento e assistência médica. Bem, essa situação foi colocada pela Thelma, mas é uma realidade de muitas mães. Inclusive, ela pediu para que fizesse um apelo, né, para as demais que estejam ouvindo, porque ficaram todas sem a garantia do direito e a situação que todas estão convivendo não é diferente da Thelma. E aí a gente fica questionando. Outra situação é a APAE, né, que é quem faz esse trabalho com essas crianças e que no município não tem. Foi proposta, né, do atual gestor enquanto vereador, mas depois que ele passou a assumir o poder, as propostas ficaram todas para trás, ele simplesmente esqueceu todas as propostas e hoje atua de uma outra forma.
Mas nós vamos aqui tá solicitando que não atenda ao chamado, ao pedido do Ivan ou da Web Rádio, mas dessa mãe que tem como direito, né, e deve ser garantido, que essa mãe ela seja atendida nas suas necessidades como as demais. Não é aceitável que a gente não tenha esse profissional, inclusive ela pediu para citar, né, a única profissional que trabalhou aqui e que esteve por muito tempo desenvolvendo ações com essas crianças, a fonoaudióloga a Kelly, inclusive ela passou que foram falar nos primeiros dias da gestão com o prefeito. E também foi o professor Ronaldo, que também é usuário desse serviço, né? Ele também tem problemas e estava sendo acompanhado por essa profissional. Ambos foram até o gabinete e o prefeito, como mais uma vez, como sempre, né? Ele disse que ia fazer e não fez. E estamos já no 9º mês de gestão. Parece ser uma coisa simples, mas quem passa por essa realidade, está doente, não é uma coisa fácil. E está doente dependendo de medicações controladas, ou seja, você não consegue se você não tiver a garantia daquele médico que te passe uma receita para que você venha dar a medicação para essa criança. Outra situação que ela colocou e que é muito importante a gente expor é que a criança ela está, entre aspas, dando muito trabalho na escola e que os professores não estão conseguindo dar atenção a essa criança e não está também conseguindo dar atenção às demais, ou seja, ou dá para essa criança ou dá para os demais. E ela colocou que está desesperada, que realmente você conviver com 3 crianças hiperativas, sem a medicação, e ela mostrou, a criança estava lá no momento, no Estácio, procurando um psicólogo e um psiquiatra para fazer acompanhamento, ou seja, até onde, Augusto, a gente pode aceitar ou a gente pode entender essa forma de agir de uma gestão? Porque eu entendo que, num todo, o prefeito não saiba de tudo. Mas se ele não sabe de tudo, é pela equipe ineficiente que ele tem. Porque se um simples trabalhador, um simples cidadão, ele consegue ver, ele consegue entender, ele consegue visualizar a situação, como a gestão não pode, não alcança essa situação, não vê isso, não identifica? Ivan, é difícil até vir aqui e não emitir uma opinião própria, né? Eu vou tentar me segurar para não... Não, mas não se segure no todo, porque, na verdade, esse espaço, ele é exatamente isso, opinião. Por que, Augusto? Por que opinião? Porque as pessoas, elas costumam mascarar suas falas e as suas atitudes com medo do que pode vir. E essa atitude, ela contribui muito para o que a gente tem, essa administração podre, essa falsa democracia, essa falsa forma de lidar com a população na questão do direito. Então não se segure muito não, porque a nossa intenção aqui é exatamente essa, é mostrar a cara, mostrar sem máscara, mostrar que existe uma intenção que é o bem comum da população. Se a gente resolve dar resolubilidade a esse problema hoje, a gente vai estar atendendo a comunidade de Marechal Deodoro como um todo. E isso importa que fique entendido, porque é isso o nosso maior objetivo aqui. Doa quem doer, se sintam enfrentados quem quiser se sentir, mas é esse o nosso trabalho. Não queremos poder, nós queremos mudar realidades através de uma administração pública e de uma Constituição que é de todos nós. Ivan, como você bem falou, eu quando citei que não queria emitir opinião própria, nem opinião de valor, é porque justamente a gente como profissional do direito, às vezes a gente se segura um pouquinho, mas como cidadão, eu me sinto massacrado, né? A gente vê hoje que a dificuldade do povo de Marechal Deodoro realmente é uma dificuldade grande, né? Você falou num ponto importante aí também, que é justamente a questão de promessa política,
né? A gente sabe que foi feita muita promessa. Isso gerou uma expectativa grande ao povo de Marechal Deodoro, uma expectativa de mudança, né? Como bem a gente sabe que foi usado durante a campanha, e a Prefeitura de Marechal Deodoro coloca muito, que é a questão de uma nova Marechal, né? E você também falou numa questão importante, numa questão de equipe. E vários rumores, vários comentários têm sido feitos a respeito disso. E piadas também, né? A gente vê muita piada com relação a essa nova Marechal, que tanto se busca, com relação à questão de time, né? Porque foi feito rumores aí que seria mudado o time, né? Que o time que estava não era o time titular, era o time reserva. Eu até me assustei, porque eu pensei que ele tinha uma equipe. É. Ele tem um time. Mas tem um time, mas é o time reserva, e ficou-se até de mudar esse time, não é verdade? E Marechal Deodoro está esperando, o povo está esperando, eu estou esperando, não é? Meus filhos estão esperando, e o que é que acontece, meu amigo Ivan? A questão, vou voltar de novo para esse artigo 37 da Constituição Federal, que eu acho de extrema importância, e o gestor atual, não sei se esquece, né, que é a questão da eficiência, né, que entra também esse time que está jogando aí hoje. E essa eficiência tem deixado a desejar em Marechal Deodoro. Tem deixado a desejar. Não precisa ser político, eu acho que não precisa ser nem de Marechal Deodoro. Basta vir na Massagueira, na Santa Rita, na Barra Nova, e simplesmente numa conversa perguntar o que é que o povo está achando, né? Então as reclamações são muitas, né? Eu como deodorense, eu como filho dessa terra, eu tenho por obrigação não só vir aqui para falar também da área jurídica, não é? Mas também de emitir minha opinião própria, né? Que eu ainda vim para cá, tentei me segurar, se eu vou falar só sobre o direito, né? Mas quando chega aqui a emoção fala mais forte, não é? E esse povo tão necessitado da nossa terra precisa realmente de uma resposta, não é? Precisa que tenha pessoas que falem por eles, não é? Sei que o compromisso dessa rádio é um compromisso com o povo de Marechal Deodoro, não é? Como vocês bem me colocaram aqui, não tem problema pessoal com A, com B, com C, mas na realidade de dar garantia, de fazer cumprir o direito do povo, de gritar pelo povo, de ser a voz do povo, que muitas vezes se calam porque não tem como falar, né? Então, eu tenho certeza que no decorrer dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, esses princípios que estão explícitos na Constituição Federal, a gente falou primeiro, você falou e eu falei primeiro da publicidade, e o segundo que eu venho tocar aqui nesse ponto é o princípio da eficiência, né? Que eu tenho certeza, né, que está deixando e o povo está realmente sem essa eficiência, sem essa resposta eficiente da administração pública atual. Exato, você colocou uma coisa realmente muito importante que também faz parte desse nosso projeto. É essa atuação, né? Esse posicionamento frente à sociedade. Ou seja, o de esperar, né, que o governo faça algo, e o de buscar, né, quanto cidadão, buscar essa mudança, porque se a gente continuar esperando, ela não vem se a gente não enfrentar, não fizer alguns enfrentamentos. E aí esse sentimento que você bem colocou aí, e que é difícil, né, como você colocou, eu vim para tentar ser um profissional, mas tem momentos, principalmente nessa nossa realidade de hoje, que a gente não consegue separar o profissional do cidadão. São coisas que estão tão intrínsecas, são coisas que estão tão presentes que a gente não consegue atuar de duas formas. E aí eu fico sempre me questionando, principalmente na questão dos profissionais de direito, que na maioria das vezes eles se posicionam na forma como você colocou, ou seja, vou atuar como profissional do direito, e esquece aquele ser humano, esquece aquela atuação de comunidade, de cidadão,
que pode mudar a realidade se eles estão juntos, né? Se eles não estão tão separados. E aí a gente vê, eu tenho passado por muitos maus bocados, exatamente por isso, porque apesar de eu ser um profissional da saúde, mas eu estou sempre como cidadão, como pessoa da comunidade, que conhece os problemas, que sente o reflexo dos problemas, e que apesar de eu estar próximo do gestor, eu não tenho um gestor amigo, porque a gente entende que essa política peste que a gente vê na administração pública, de promessas, promessas e promessas, e a gente fica sempre à margem do processo de discussão, à margem da garantia dos nossos direitos, à margem de participação. E aí a gente precisa trabalhar na nossa comunidade, no nosso povo, essa atuação. Acho que o protagonismo e as mudanças, elas vão vir com mais facilidade, Augusto, quando a gente atuar dessa forma. Claro, há momentos que a gente precisa realmente exercer aquele trabalho do profissional. Mas, como eu volto a dizer, a nossa situação no nosso país como um todo, e essas realidades cruéis com a população, elas não nos permitem, nos dá o luxo de atuar simplesmente como profissional, trabalhador, sim senhor, vou fazer, vou obedecer. Então, está na diferença essa atuação do cidadão frente ao que é posto, né? Principalmente na administração pública. E aí eu sempre digo aqui para os nossos internautas, os nossos deodorenses, que nós somos funcionários públicos de uma empresa pública. Estão querendo privatizar o que é público, e em todos os sentidos, na forma de agir, ou de direcionar a empresa, na forma de atuar com os trabalhadores, na forma de cuidar da população, né? E a gente não pode permitir isso aí. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E essa mudança, essa busca da garantia do nosso direito, ela está exatamente ligada na nossa atuação como cidadão, né? E dizer assim, colocar de frente ao gestor e dizer: você está, você não é, você está. E o está, ele passa, né? Como muitos, graças a Deus, passaram, e chegou mais um que deixa a gente com esse sentimento de indignação pela a falta dos frutos, a falta do desenvolvimento para essa nossa comunidade Marechal Deodoro, que você muito bem conhece. Nós não temos sido respeitados nas vias, o direito de ir e vir, não temos sido respeitados na educação, né, na garantia de termos amanhã cidadãos com um pouco de conhecimento e mente crítica para realizar mudança, na questão da segurança, né, que nós temos aí uma realidade horrível em Marechal Deodoro e nada é feito para mudar. Enfim, nós temos toda uma condição, pessoas desempregadas, e foi um carro-chefe, né, do nosso gestor, polo, né? Nós temos muitos empregos aqui em Marechal Deodoro, mas esses empregos, eles são direcionados de uma forma não considerando formação e necessidade, considerando o seu bem-querer, as suas estratégias de políticas, né, de se chegar ao poder e de se continuar no poder. Isso é muito triste, isso é muito ruim, e a gente tem esse compromisso com o povo de Marechal Deodoro, Augusto, de estar aqui discutindo, aqui na Web Rádio, aqui no município de Marechal Deodoro, aqui de uma forma geral, a gente convida a população para mudarmos, para avançar e fazer, criar uma Marechal para o povo, né? Um reflexo da administração voltada para o povo. Isso é possível. Isso é possível, mas somente é possível quando você, cidadão, sair da sua zona de conforto, né, começar a atuar como cidadão, seja mais exigente, no mínimo mais exigente, porque assistir o que a gente tem assistido nesses 8 meses, pouco mais de 8 meses, né, 9 meses, estamos no início de mais um mês, e as coisas não acontecem, continuam sem acontecer, e nós continuamos esperando, mas
até quando essa população, até quando esse povo vai continuar esperando? E aí a gente queria fazer aqui uma paradazinha, um nosso comercial, mas eu gostaria de perguntar se você tem alguma coisa para concluir nesse sentido do que a gente está falando aqui, porque essa atuação, ela é o carro-chefe, é o produto maior desse nosso trabalho, desse nosso projeto aqui. Se a gente não consegue isso, a gente não está conseguindo nada. Então, você veio para somar, como você muito bem colocou, a população está aí para somar, eu espero que ela mude, ela tenha uma mudança de hábito, porque se assim não acontecer, a gente não vai conseguir encontrar, ter esse produto. Então... Ivan, como você bem falou, essa conversa, essa luta para que o povo, né, se conscientize do que se realmente acontece na administração pública, é uma luta que eu tenho certeza que ultrapassa isso aqui hoje. É uma luta daqui, é uma luta da rua, é uma luta de conscientização. Tá certo? Mas eu queria dizer e colocar que a sociedade, o povo de Marechal Deodoro, tem muita força, certo? A questão da conscientização, a questão da educação, como você bem colocou, é uma maneira, a gente vê hoje, né, que não há um interesse realmente em qualificar o deodorense, qualificar para que ele vá para o mercado de trabalho, qualificar para que ele termine o segundo grau, não só por terminar, mas terminar o segundo grau de uma maneira que ele possa estar preparado para enfrentar um vestibular, entendeu? Para que ele vá para o mercado de trabalho com mais eficiência. Então é muito cômodo para o gestor público não esclarecer a população, não é? É como se houvesse um interesse em alienar a sociedade, em tornar a sociedade mais alienada. E eu tenho certeza, e pelo que eu venho acompanhando, esse modo de se fazer política, ele está mudando. O povo está começando a se conscientizar e acordar, entendeu? E está começando a cobrar. Então, eu faço um apelo para a sociedade do Marechal Deodoro que procure mais os seus direitos, brigue pelos seus direitos, que se for necessário para a rua, que vá para a rua, entendeu? Que bata no peito, porque o vereador, o prefeito, ele não está lá, como você bem lembrou, ele não está lá através de um concurso público, não. Ele está lá colocado pelo povo. Os vereadores estão lá colocados pelo povo. E aí eu pergunto para você, meu amigo Ivan, será que todos os vereadores sabem realmente qual o papel dele lá? Será que eles sabem o porquê estão lá? A sociedade, de um modo geral, sabe realmente qual é o papel do vereador? Sabe qual é o papel do gestor público? Que a gente vê também, numa questão política de modo geral, promessa política, como você bem lembrou, onde o vereador faz uma promessa política que isso não tem como ele cumprir nunca, que é o governador que cumpre, que é o prefeito que tem como fazer aquilo. E aí começa aquele emaranhado de situação e o povo, na verdade, fica sem saber, a grande maioria, fica sem saber qual é o real papel do vereador, qual é o real papel do gestor público como prefeito, tá certo? Então é necessário que o povo participe da administração pública, é necessário que o povo vá para a Câmara de Vereadores, que cobre do vereador que está lá, entendeu? Que participe de uma maneira geral, fazendo com que a máquina pública realmente ande, mas ande não em favorecimento próprio, de A, de B, de C, de D, mas em favorecimento do povo, da coletividade, do povo de Marechal Deodoro. Bem, vamos dar uma paradinha aqui para os nossos comerciais, mas antes de tudo nós vamos aqui estar reforçando, né? Você falou muito bem, daqui a pouquinho a gente volta à nossa discussão, principalmente nessa questão do papel que cada cidadão, que cada prefeito, vereador deve assumir e
antes de assumir, saber o que é que está assumindo. E isso é muito importante para que a gente dê os encaminhamentos devidos, né, para solucionar problemas. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente está retornando com o nosso programa Mesa Redonda deste sábado, e dizendo que a nossa maior intenção aqui é simplesmente esclarecer, é simplesmente unir forças, e dentro desse esclarecimento e dessa união de força está você, que é o principal produto dessa mudança, e nós vamos passar aqui mais uma vez o 9335-7458 é o nosso canal, que vocês podem estar interagindo conosco. Daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso companheiro aqui, Augusto, né, um profissional do direito que vem somar, que vem ajudar a fortalecer a cidadania, que é conhecer direito para exigir o que é, no mínimo, correto das nossas autoridades. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções. Fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Venha para o Gago Lopes Construção. Aqui eu garanto. Aqui a entrega é rápida e é mais barato. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal. Toda loja em promoções, dividindo em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mesa Redonda deste sábado, né? Vamos dar aqui continuidade à nossa discussão de hoje, né? Nós estamos recebendo no nosso estúdio o profissional, amigo, né? O Augusto Grangeiro, que tem participado aqui nessa manhã para acompanhar essa discussão e para dar os encaminhamentos, né? Trazer a sua contribuição quanto profissional, quanto cidadão, que também conhece as realidades de Marechal Deodoro. E vamos, nesse segundo bloco, discutir
sobre a paralisação dos trabalhadores, funcionários públicos de Marechal Deodoro. Um processo, né, que se encerrou no dia de ontem, quando a gente, de alguma forma, teve uma discussão e se encontrou um denominador comum, né? Isso, pelo menos, é o que aconteceu de forma oficial. Mas uma situação que não deixou a grande maioria satisfeita, e isso é notório, né? Está sendo veiculado nos nossos meios de comunicação, nas redes sociais, enfim, pela forma de como tudo aconteceu. Participei, participo e participarei, né, desde o início, e o que nós pudemos acompanhar e avaliar de todo esse processo são situações que realmente continuam nos deixando indignados, né? Indignados porque a forma de como tudo acontece, né, ela continua sendo, penalizando sempre o cidadão e o trabalhador. E nós não podemos acompanhar, de fato, a promover a mudança, né? Porque se é um processo, é uma coisa desgastante, mas exige-se todo um tempo, né? Todas as estratégias, envolver a todos os interessados, todas as partes, né? E a gente entende que isso não acontece. Estavam presentes. Sempre coloquei desde o início, né, que eu já participei do sindicato como filiado. Hoje nem como filiado participo, mas continuo sendo funcionário público, buscando o que é meu de direito, a garantia do direito, quer seja salarial, quer seja a condição de trabalho, que foi o que nós fomos buscar, né? Diante dessa defasagem e diante das condições às quais a gestão pública nos obrigam a trabalhar, né? E prestar serviço à população. Então, o que a gente pôde acompanhar e ver, né? Inclusive eu queria fazer aqui uma citação, ou melhor, dar destaque à fala de uma companheira que, momentos depois, né, da decisão, ela fez a sua avaliação, a sua análise do vídeo, do áudio, e colocou para a população de Marechal Deodoro que estava acompanhando de alguma forma aquele processo de paralisação. E ela colocou a seguinte situação: vergonhoso o que foi visto, o que foi presenciado na Assembleia. Isso foi colocado, né, é uma avaliação dessa cidadã, dessa trabalhadora e dessa participante. Augusto, eu estou aqui iniciando um processo de discussão agora, a questão da paralisação, né, dos funcionários públicos, que ontem teve, né, teve um desfecho. Um desfecho que, de forma geral, não agradou aos trabalhadores. E estou colocando que uma das nossas trabalhadoras, nossa funcionária que estava lá, ela não só se indignou, mas transformou essa indignação num áudio, né, para que todos viessem tomar conhecimento da sua avaliação, que não é diferente da grande maioria. Ou seja, ela colocou 3 situações. Ela considerou aquele momento vergonhoso, ela está presenciando uma situação daquela, vergonhoso pela atuação do sindicato. Ela coloca na fala dela que se sente envergonhada com a atuação do sindicato. E aí ela descreve o porquê. Ela diz que colocou todo mundo no bolso. Esse é o termo que ela coloca no vídeo, né? Que o sindicato colocou todo mundo no bolso. Logo em seguida ela fala que eles não abriram espaço para discussão, né, e para algumas falas. E uma terceira situação foi que eu estava presente, tá? Eu estou colocando isso aqui,
Eu estou utilizando o áudio, mas eu tenho também a minha participação, que daqui a pouco eu vou falar, vou colocar, né, que eu jamais vou me negar a participar e passar o que penso, o que entendo. E a terceira situação foi que existia uma votação, a princípio, e a grande maioria não acordou com essa situação, ou seja, foi exposto a condição do prefeito e os funcionários que ali, na sua grande maioria, não aceitaram, ou seja, queriam continuar com a greve. Ou melhor, continuar com a greve não, porque até o momento era uma paralisação. Eles queriam, a partir dali, a greve. Mas, quando ela coloca que colocaram os trabalhadores no bolso, ela quer dizer que naquele momento que deveria ter sido aceita aquela votação, os sindicalistas se propuseram a ampliar a discussão, o que deveria ter sido feito a princípio, ampliar a discussão e, de alguma forma, teve uma nova resposta, ou seja, o povo acatou o que o gestor ofertou. E aí agora eu quero trazer a minha informação, né? Além de apoiar tudo isso que a companheira colocou, eu quero dizer que as pessoas que foram para a porta da prefeitura, como eu, que deram a cara para bater, né? Que se expuseram, na sua grande maioria, eu não sei qual é o motivo, o Augusto, eles não compareceram nessa assembleia. Ou seja, deixaram que outras pessoas decidissem, outras pessoas que não tiveram trabalho, né, que não se expuseram e que definiram uma coisa que era para continuar não aceitando essa proposta, né? Então, essa é a minha colocação, né, de que esse processo, ele no mínimo não foi um processo democrático. E isso eu coloco porque desde o dia em que fizemos uma paralisação na porta da prefeitura, não sei se você tomou conhecimento ou se você viu, mas ali foi chamada uma comissão e a partir daquela comissão eu fiz a minha análise de que ali não tinha democracia, ali tinha uma autocracia. Ou seja, a gente deveria colocar na comissão o maior número de segmento, de representação possível. E o que aconteceu foi diferente, né? Foram 2 profissionais da educação que foram escolhidos pelo sindicato, 2 profissionais da saúde que foram escolhidos pelo sindicato, e eu quero somente colocar uma observação. Tinha as 2 maiores secretarias lá, e, em grande maioria, saúde e educação. Eu tenho certeza, que, no mínimo, o sindicato, para agir de forma democrática, ele deveria que os seus representantes escolhessem seus pares. Isso seria o mínimo para que a gente pudesse ter uma discussão, uma avaliação, e até para se livrar de situações como essa. Porque como é que aí você tem assim, essa visão, né, do direito, que eu me senti, pelo menos, ceifado no meu direito, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa representatividade do sindicato de representar o povo e na verdade, está sendo visto como representar a gestão. Ivan, toda essa situação que você bem colocou aí agora, o que eu tenho para dizer é que é extremamente preocupante, né? Extremamente preocupante porque o sindicato, certo, ele tem por principal função defender o interesse de uma classe, de uma determinada classe, tá certo? E a partir do momento que o sindicato, não é, como você bem frisou, que no seu ponto de vista, né, e pelo que eu acompanhei também e vi, realmente o processo de negociação não foi democrático. É a famosa frase de empurrar a goela dentro e aceite, né? A gente vê muito acontecer, é triste essa situação, certo? E preocupante também, tá certo? O sindicato,
né, composto por uma determinada classe, ele deve realmente, né, buscar o direito, brigar pelo interesse de uma classe, né, e tentar negociar da melhor maneira possível, lógico, certo? Sem partido, sem bandeira, partido, né? de forma impessoal. Exato. Não é? De forma impessoal. E esse processo, não é, democrático, não é? Ele tem por característica, certo, ser impessoal. Ali ele não pode ter interesse próprio, interesse de familiar, interesse de A, de B, não. Ali é o interesse da classe como um todo, aquela coletividade, tá certo? Então, o sindicato, a partir do momento que toma partido, que tem partidarismo, que se coloca numa posição favorável ao gestor público, a conveniência dele, não é da administração pública, não é a conveniência da administração pública, é a conveniência do administrador público, tá certo? A gente vê aí vários absurdos, não é? Inclusive a folha do município foi onerada, não é? E quando se trata, né, de dar um percentual de aumento para uma determinada classe, o gestor público não pode, não é? Mas na hora de beneficiar, não é, A, B, C, D, que tem interesse em outras situações, né, a gente vê que realmente acontece, não é? Então, o que tem que ser feito, na medida do possível, não é denunciar esses atos, denunciar, não é, falar mesmo, não é, a classe também que é ligada a um determinado sindicato, ela também não pode se calar, não é? Ela não pode se calar, tem que brigar mesmo, tem que procurar fazer as denúncias cabíveis, e se realmente for detectado que existe um partidarismo entre um determinado sindicato e o gestor público, existem as maneiras judiciais e cabíveis para que ele seja responsabilizado, tá certo? O que a gente não pode é simplesmente aceitar e se calar dentro de uma situação absurda, não é? Até porque o processo eleitoral, o processo de se colocar qualquer, seja o presidente do sindicato, seja o prefeito, seja o vereador, é um processo democrático. Exato. Entendeu? A Constituição da gente, a Constituição Federal de 88, ela é pautada no princípio democrático de direito, né? Então isso não pode, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, passar por cima disso como se passasse por cima, um trator por cima de uma casa, tá certo? Então, os direitos constitucionais, esse princípio democrático de direito, ele tem que ser respeitado, né, pelo administrador público, pelo presidente do sindicato, pelo vereador, pelas pessoas que compõem a administração pública ou que estão à frente de um determinado sindicato que representa uma classe. E aí a gente volta ao que a gente colocou ainda a princípio, ainda no primeiro momento, essa questão do papel, né, do que você deve estar assumindo ou representando com todos os cuidados, né, até como você bem colocou a questão de como você vai se portar como profissional ou como responsável por uma categoria, e isso é o que no mínimo está faltando. Ela colocou também que a reunião foi rapidíssima, ninguém pôde falar, né, e colocou que desde sempre fomos enganados. Esse sentimento foi o que eu sempre tive também, né, independente da gestão, dessa gestão ou das gestões anteriores, eu sempre tive esse sentimento de estarmos realmente enganados e muito mal representados. Porque a gente não tem uma estrutura, isso eu falo todos os dias, inclusive foi o que me fez desfiliar do sindicato. Coloquei isso muito bem, muito claro para o presidente, né, que quando eu fui pedir a minha desfiliação, por não concordar por uma série de situações que está sendo posta aqui por essa companheira, ou seja, se você não se sente representado, não adianta você estar no lugar onde você não se sinta representado. E quais foram as minhas exigências como funcionário, como trabalhador e como cidadão? Uma estruturação daquele ambiente. É importante que quando você precise, você seja atendido.
Por que é que existem esses órgãos, pelo menos instituídos, para atender a necessidade das pessoas? O sindicato não é diferente. Aconteceu uma situação onde eu precisei, até já coloquei, já expus aqui para a população, eu precisei, Augusto, de ter o meu terço de férias. E cheguei lá no gestor e ele olhou para minha cara assim e disse: você só vai receber o seu terço de férias se você se desfiliar daquele sindicato. Eu, inocente, e sempre fui dessa forma, pensei sempre da forma que eu penso hoje, eu fui lá, mas não fui para pegar a minha desfiliação. Eu fui para acionar o sindicato, entendendo que ele estava para me representar. E quando eu coloquei a seguinte situação, como resposta, ele disse assim: quer que eu bata a sua desfiliação? Eu ali desmoronei. Eu digo: que proposta é essa, presidente? Não, porque aí você pega a desfiliação, dá para ele, recebe, depois você se filia de novo. Cara, que política é essa, né? Que estratégia é essa? Que medos são esses? Que comodidade é essa com a gestão, né? Que o trabalhador precisa descobrir, identificar e correr desse espaço porque não se sente ali abrigado. E aí eu disse: não, você vai fazer o seguinte, você vai me dar definitivamente. Não espere que eu volte aqui, não. Eu preciso do meu dinheiro, eu vou buscar o meu dinheiro. E se é essa a condição que o sindicato está colocando, é essa que eu vou assumir agora. Peguei e fui lá, foi coisa automática. Quando eu cheguei com o papel na mão, ele já estava com o cheque para assinar e me dar o que era meu de direito. Foi instantâneo e automático. Uma coisa bem sincronizada. Gestão e sindicato. Pelo menos foi o que eu entendi, o que eu alcancei naquele momento. Tá. Passaram-se anos e as pessoas pediram: Ivan, vamos lá, vamos dar uma força. Eu digo: olha, não tenho interesse nenhum de estar no sindicato como representação. Mas se isso representa alguma coisa para vocês, eu vou me filiar e a gente vai trabalhar. E assim fiz, porque todo mundo, com certeza, eu acredito, todo mundo merece uma segunda chance. E essa segunda chance eu dei. Só que, exatamente como ela coloca aqui, que a gente não tem sido, como é que ela coloca? Nós fomos enganados. E essa enganação eu pensei que tinha acabado. Eu pensei, pelo menos eu tinha certeza que isso tinha acabado. Quando eu percebi que eu precisava, que eu tinha necessidade, que eu ia lá, porque eu sou um profissional que eu sou um péssimo profissional, sou muito perseguido, né? Os gestores nenhum gostam de mim. E eu sei qual é o motivo. Agora, por ser péssimo profissional, eu digo que não é, né? Ou seja, eles querem atuar dentro de uma coisa pública como se fosse extensão da sua casa, que não é. E vou ter sempre esse posicionamento, independente de quem esteja na gestão, né? E aí, eu fui lá, disse que estava sendo perseguido, abrimos processo no Ministério Público e até no Conselho de Saúde, mas o sindicato não se buliu. O sindicato não se buliu. E aí eu disse: sabe demais? Me dê, por favor, uma ficha de desfiliação. Mas por quê? Eu digo: eu quero. Assinei, entreguei e hoje, graças a Deus, estou desfiliado, né? Por entender que não tenho representatividade no sindicato. É o sentimento de muitos, mas a gente não pode falar e nem decidir pelas pessoas. O que a gente pode e é proposta desse espaço é dialogar isso aqui ao vivo, né, com a população de Marechal Deodoro, de esclarecer, não é de dizer, isso não é a verdade, essa é a minha condição que eu coloco, né, porque é muito fácil você chegar a utilizar um meio de comunicação público e usar um texto que com certeza vai causar um impacto, né, negativo ou positivo, e depois vem as consequências. Ou seja, não, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. E a gente faz com responsabilidade. Coloco aqui uma situação que aconteceu e que continua acontecendo na vida de alguns funcionários, ou da maioria de funcionários públicos. Inclusive está sendo até proposto pelos funcionários sair do sindicato. Eu diria que não é a saída, né? Eu diria que não é a saída, porque assim você não vai fortalecer nada. Eu diria que a gente tem que assumir o nosso protagonismo, como a gente está fazendo aqui com a gestão, com a população, de
mudar as realidades. E não se muda a realidade estando fora do processo de discussão, né? A gente precisa estar incluído para poder discutir e levar as nossas necessidades, as nossas condições. Mas, Augusto, como você bem colocou, o gestor, ele não tem dinheiro para cuidar da população de trabalhadores, né? Ele não tem dinheiro. No entanto, ele tem inúmeras situações criadas que oneram a folha, né? E que tira esse direito do trabalhador, do funcionário, que é quem faz a gestão pública acontecer. Enfim, o que a gente pode estar levando, até porque você tem algum daqueles vídeos para colocar aí do prefeito, o prefeito quando era vereador, colocando que tinha dinheiro. O prefeito quando era vereador via saída para tudo. O prefeito quando era vereador, ele tinha a varinha mágica. E hoje ele tem uma caneta. Hoje ele tem uma caneta que a gente precisa. Esse vídeo, gente, não é para provocar, não. É para levar à comunidade de Marechal Deodoro os fatos reais. Ou seja, hoje o nosso gestor não tem dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro para dar ao funcionário público um aumento, né, um reajuste, uma melhoria de condições de trabalho. Mas quando estava na gestão como vereador, ele via todas essas facilidades. E aí a gente conseguiu algumas pérolas, né, alguns vídeos que vai tornar, né, pelo menos a mente, né, quando a gente se vê falando, a gente de repente provoca uma mudança. E eu espero que essa mensagem que a gente vai estar trazendo aqui, veiculando, ele traga uma mudança para a atitude do nosso prefeito, que reveja toda uma situação que nós merecemos, no mínimo, respeito, cuidado e atenção. Coloca, por favor, aí o vídeo, depois a gente faz uma... Ano passado, tivemos greve no município, como já falei aqui anteriormente. O maior prejudicado com a greve é a população, são os alunos, é a comunidade em geral. E nós vimos os servidores ir às ruas, recorreram para a justiça, porque a greve foi dada como ilegal pelo município, e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por unanimidade, voltou dizendo que a greve é legal. E esse ano, nós deixamos no mês de junho já, e a secretária informou que não tem recurso para realizar o reajuste tão necessário para aquela categoria. E para as outras categorias, como saúde, administrativa e outras categorias também precisam desse reajuste. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, a minha indignação, porque esse repasse, esse reajuste, nós sabemos, é uma atualização monetária do governo federal para com o município. Como falou aqui o meu vereador Jorge Melo, o município não tem gasto com isso. Não é tirando a receita, Ivan, do município para passar para o servidor. É dinheiro do Fundeb, todos sabem que o Fundeb é um repasse federal, então nós precisamos, como vereadores, tirar a bandeira política da frente e lutar em prol desses servidores que ajudam tanto e são tão importantes para o futuro do nosso povo. Eu gostaria que fosse enviado. É só para a gente fazer uma avaliação, né, do que está posto, né, do que nós estamos hoje trabalhando no município, né, nós funcionários públicos, e a condição que o gestor não tem mais para dar. E ele colocou situações bem importantes, né? Ele colocou que o maior penalizado com a greve é a população, alunos e a comunidade em geral. Isso é fato. Isso no texto todo mundo fala muito bem, todo mundo se coloca muito bem, mas na prática a gente precisa entender o que é a população de alunos, o que é a comunidade em geral. E a comunidade tem essa necessidade de ser assistida da melhor forma possível. E essa assistência perpassa pela qualificação dos trabalhadores e de boas condições de trabalho e salarial. Ele se mostrou indignado, né, que existia um repasse federal, né, e que a prefeitura sim tinha condições de fazer
esse repasse, né, para a população. Bem, gente, a gente vai dar uma quebra aqui nesse momento. Vamos colocar o nosso companheiro Paulino, que não se fez presente, mas está trazendo aqui, né, através do telefone, a sua informação, a sua participação. Paulino, seja muito bem-vindo, o espaço é seu, faça bom uso dele. Nós estamos nesse momento discutindo sobre a paralisação, sobre a situação dos trabalhadores, né, que teve ontem aquela situação de atender, né, ao pedido do gestor, no que diz respeito ao reajuste salarial. Bem, bom dia, fique à vontade, Paulino. Bom dia, Ivan. Primeiro quero pedir minha desculpa não estar presente aí no programa Mesa Redonda por ter acontecido um problema aqui na parte hidráulica da minha casa e eu estou consertando vazamento de água, caixa, tudo, etc. Então, desculpa aí, Deodorense. Tá, desculpa. O segundo é o seguinte, né? Tá ok. Obrigado. O problema é o seguinte, essa questão da greve é o direito do trabalhador, principalmente quando tem uns gestores que agem justamente em referência ao funcionário efetivo. E a polêmica toda aí se resume à questão do funcionário efetivo. Os gestores não sabem respeitar o funcionalismo, os gestores menosprezam o funcionalismo, os gestores não dão aquele valor que ele merece. E todos nós sabemos que quem segura a máquina legislativa do município é o funcionário efetivo. Esse é que é responsável por toda a prestação de serviço. Assim, entra ano, sai ano, sai prefeito, sai entra prefeito. São funcionários efetivos. Os comissionados, esses que os gestores valorizam, que estão ali só para cumprir as determinações de interesse do prefeito e dar cobertura a certas equívocos da administração. Então, você vê que Marechal Deodoro, existe uma crise do país, existe Marechal Deodoro, não tanto, porque se houvesse assim, o planejamento real das finanças do município, existisse uma transparência dos gastos públicos, existisse uma fiscalização à altura, Marechal Deodoro poderia muito bem dar, no mínimo, o que a lei determina, que seria a inflação, né? Que seria uma miséria, uma questão até indigna em se falar de salário, porque a inflação não é aumento de salário, a inflação é simplesmente correção dessa defasagem existente no meio do funcionário público. Então, Ivan, o funcionário público Deodorense, eu, sinceramente, fiquei indignado com a aceitação dessa proposta imoral que foi dada, que o município tem condições de bancar, só é uma questão de prioridades, planejar e ter uma gestão transparente e mostrar a realidade, porque ninguém sabe nada do que acontece no município, nos gastos públicos. A gente sabe bem aí, é festival de carros comissionados, com alto salário, é festival de carros locados, é contrato de gaveta que ninguém conhecimento, e por aí vai. Então não há uma transparência na administração pública do Marechal Deodoro, tanto no executivo como no legislativo. Ninguém quer que a população saiba de nada. Por isso é que eu acho que o funcionário não devia ter aceito esse vergonhoso reajuste. Pois é isso que estamos discutindo aqui, Paulinho. Inclusive, exato. A questão da transparência, né, que foi bem colocada aqui pelo companheiro Augusto, que está aqui no estúdio, está aqui conosco. Um abraço aí para o Augusto, ótimo, é um rapaz inteligente, Abraço, rapaz novo, com promessa boa aí para o futuro. Exatamente. Ok. Estamos formando aqui dia a dia, né, uma equipe. Né, Não pode falar em time não, viu? Time aí. Tem que saber para perguntar depois se esse é o reserva, o titular. A gente está formando aqui uma equipe exatamente para trabalhar as situações. Mas como você bem colocou, né, e a gente está acompanhando nesse momento um vídeo, né, do prefeito enquanto vereador falando que tudo era possível e que agora, quanto prefeito, não é mais possível. E aí você traz a questão do planejamento. Você tem alguma indicação, Paulinho, para a gente trazer algum planejador para Marechal Deodoro? Porque tudo que a gente vê que diz respeito ao planejamento, incluindo o PPA, né, que foi feito dessa Esse PPA foi outra piada, não é, rapaz?
Viu, Ivan? Esse PPA foi outra piada. Você bem coloca como uma piada, porque no mínimo uma piada, né? Porque uma população com mais de 50 mil habitantes ser representada por meia dúzia que faz parte da gestão. É bom que se entenda que planejamento se faz com todas as partes, se faz com Então, mas claro, exato. se faz com os trabalhadores. E a gente Veja bem, Ivan. O fundamento maior dessas audiências do PPA é o seguinte, é que a equipe, não é o prefeito, a equipe técnica que está elaborando o PPA vai ouvir a sociedade, não chegar o prefeito mostrar um plano de trabalho dele. Isso não existe, rapaz, isso é brincadeira, sabe? É zombar com a cara da população. A população vai ter que se pronunciar e não centralizar o município de 50 mil habitantes, que você falou, em dois locais. Esse PPA teria que ser em todas as comunidades de porte, nos bairros, no distrito, para ouvir de perto o que a sociedade quer. Não dizer o que ele vai fazer. Quer saber o que a sociedade quer. E o pessoal não tem essa prática de estar exercendo assim essa questão de planejamento. Eles são meio leigos no assunto. Então, eles têm que ser bem condicionado e deixar a população bem à vontade, ele dizer o que querem, não ele dizer o que vai fazer. Entendeu, Ivan? Eu acho que essa coisa deixa muito a desejar. Entende? Marechal Deodoro não tem assim a prática de participar das ações com a comunidade, sempre deixa a comunidade assim, no segundo plano, segundo, terceiro plano, e como é o objetivo de todos esses gestores, é deixar todos eles saber de nada, porque para eles fica melhor deixar ser. Exatamente. Nós estamos aqui com o nosso amigo, né? É Augusto Grangeiro, e ele está acompanhando toda essa discussão, Paulino, na sua visão jurídica, né? Que a gente precisa estar aqui fortalecendo essa situação. E a gente tem, assim, acompanhado, Augusto, essa questão do jurídico, até então, somente pelos processos que os vereadores, identificados como oposição, têm levado até o Ministério Público. Isso tem fortalecido essa discussão de forma macro e tem representado, tem incluído a população nesse processo. Porque até então as coisas eram somente conversadas, era somente apontada, era somente... E a população sempre perdendo, o trabalhador sempre perdendo. É importante, como você bem colocou, que se faça o registro, a oficialização dessas situações, para que a gente possa ampliar essa discussão e chegar a um objetivo comum, que é o cuidado, a atenção a todos. É isso. Então, Paulino, Oi. Você tem algum questionamento para o nosso visitante, nosso amigo que está aqui, para que, assim, alguma dúvida sua que ele possa estar esclarecendo, juntamente levando a informação para a nossa população, né, que está nos acompanhando. Eu quero até parabenizar ele se engajar nesse processo de mudança em Marechal Deodoro, porque o Grangeiro Augusto é um rapaz novo, recém-formado, conhece bem a problemática do direito, é inteirado com a situação de Marechal Deodoro em todos os seus aspectos, tanto político como social, e seria uma grande aquisição para o grupo da gente a participação dele sempre conosco. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Ainda tem outro questionamento, é o problema da Câmara. Veja bem, criação de cargos é 2/3 da matéria. Aprovaram um projeto com 6 pessoas, não existe isso, velho. Tem que ter no mínimo 9, né? Isso. São 2/3, e só tinha 6, votaram 6. Os outros se abstiveram, a oposição, tal. Então você vê, quase a coisa irregular, criaram cargo de procurador irregularmente, criaram cargo de comissões no mesmo irregularmente, e não acontece nada. Apesar do vereador de oposição, ele denunciado lá junto ao Ministério Público, mas a coisa não é célere, não. A coisa fica dormindo assim, em berço esplêndido, né? Para sair é a coisa mais difícil. Então, esse projeto de lei do concurso, que é outra palhaçada, isso, entende? Pelo fundamento da coisa, não existe esse negócio do concurso. Ele, no mínimo, essa aprovação é de preto direita nula, porque queria os princípios regimentais. Mas como a Câmara é como o Executivo, não gosta de cumprir as leis, então se aceita tudo por aí. Mas a gente tem que alertar a população e a sociedade para mudar esse comportamento. Inclusive, é bom a gente entrar em contato com o pessoal da oposição para questionar esse problema de aprovação
sem os 2 terços, como manda o regimento. Como manda as normas legais, né? Entendeu? Pode não, pode 2 terços, tem que ter 2 terços. Só tinha só votaram 6. E o senhor estiver, tem que ter 9 votos a favor. Entende? E só teve 6. Então, a matéria dos 2 terços, tacitamente ela foi rejeitada, né? Vamos aguardar aí para ver. Paulino, como... Agora, olha... Como bem você frisou aí, eu acredito que não precisa nem ser nem matemático para fazer essa conta, né? Realmente é um absurdo, não é, o que a gente vê e tem visto, né, o que vem acontecendo. Eu vejo muita gente falar e eu sempre costumo dizer que esse termo oposição, que tanto se frisa, né? E se frisou falando dos vereadores, eu costumo dizer que deveria ser o contrário, né? Porque o que é que acontece? Oposição a gente tem por ideia de ser uma coisa contrária. E, na verdade, se a gente partir do pressuposto de que o interesse é o da coletividade, é o do povo, então a oposição seria os vereadores da situação, e não os vereadores que estão lá na bancada brigando, não é, pelo interesse realmente da população. Exatamente. Não é? Exatamente, é isso mesmo. O seu raciocínio é lógico. Não entendeu? Então, hoje, se a gente for analisar a situação política de Marechal Deodoro, a oposição está composta pela situação, entendeu? Pelos vereadores de situação. Porque os vereadores que estão lá, contrários a esses absurdos, a esses desmandos, eles estão lá brigando pelo interesse da população. Então eles estão a favor. Pelo menos, teoricamente, eles deveriam estar a favor da população, mas não, eles estão a favor do prefeito, né? Exatamente. E contra a população. E aí... Porque nem tudo que o prefeito manda é a bem da população. Tem outros interesses aí por trás das cortinas de fumaça, e eles aprovam tudo do jeito que querem, como querem. E a maioria é complicado, né? E com isso tudo, né, quem acaba perdendo é o povo de Marechal Deodoro. Entendeu? Então, porque o que é que acontece? A gente vê hoje a Câmara de Vereadores, a gente vê lá vereadores que têm mais de um mandato, não é? Eu acho que tem 2 ou 3 que estão lá, não é? Pela primeira vez. Então, a gente vê vereadores experientes, vereadores que conhecem, que devem saber o que realmente tem que fazer ali dentro daquela casa. Pelo menos deviam ter a obrigação de saber, né? Mas o que a gente vê na realidade, meu amigo Paulino, é na verdade uma conveniência. Mas não é uma conveniência de interesse próprio, entendeu? Exato. A gente vê aí vereadores que na gestão passada, não é, iam para a rua, não é, iam para frente do sindicato, pegavam microfone em carro de som, entendeu? E se diziam não aceitar desmandos absurdos, não é? Para com o povo de Marechal Deodoro. E hoje, na realidade, a gente vê que aquilo não se tratava única e exclusivamente do interesse próprio. O interesse próprio dele naquela situação não foi atendido, não é? E ele se rebelou, não é? Então, a gente tem que conscientizar o povo de que a administração pública ela tem que ser pautada no interesse da coletividade e não no interesse próprio. Para servir o povo, a população, e não servir a interesses exclusivos de políticos, né? Entendeu? Então, na verdade é isso. Eu sempre costumo frisar, por onde eu passo, que o povo tem que ir para a Câmara de Vereadores. O povo tem que se fazer presente lá. O povo tem que cobrar. O povo não adianta ficar... e pressionar. Exato. Não adianta só achar ruim. Achar ruim é bom, mas o povo tem que cobrar, o povo tem que brigar pelos seus direitos. Né? O brasileiro, não é, ainda tem um costume, às vezes acontece qualquer situação, eu sempre costumo dizer, o direito, você vai dormir, você está lidando com o direito. Você acorda, bota o pé no chão, você está lidando com o direito. Mas muitas vezes a gente deixa de brigar por uma coisa porque diz, não vou perder meu tempo com isso. Não. Essa mentalidade tem que mudar. Entendeu? Isso tem que mudar. O povo de Marechal Deodoro tem que realmente acordar para fazer com que a administração pública ande, mas ande em benefício
do povo e não em benefício de A, de B, de C, de D, entendeu? Não, tem que ser em benefício da sociedade como todo, do coletivo, e não de grupos nem de pessoas, né? Tem que atender todos os anseios da sociedade, que é o papel fundamental da Câmara. Outra coisa, está Paulo, representando o povo. eu tenho visto muito na Câmara de Vereadores reivindicações, né? O vereador tal reivindica alguma coisa para a comunidade dele. O vereador B reivindica, mas eu não vejo a apresentação de um projeto, a apresentação de uma coisa que beneficia a coletividade de modo geral. Né? O vereador vai lá para pedir a lâmpada para o poste da casa que fica perto da dele. O vereador vai lá para reivindicar que o trator passe para ajeitar a rua, porque ali ele acha que é um curral eleitoral dele. Exato. Isso Entendeu? aí é Então, o papel da fiscalização da prefeitura, né? Não do vereador. Exatamente. Então, a população tem que ir para a Câmara de Vereadores para fazer com que eles cumpram a real função deles, que é fiscalizar o gestor público, que é elaborar projetos de lei, entendeu? Que faça realmente o vereador trabalhar e fazer uso daquele cargo que ele ocupa ali, porque aquele cargo aquele cargo, ele passou por um processo eleitoral e foi colocado lá pelo povo. Exatamente. O problema, Augusto, é o seguinte, veja bem, essas indicações, esses requerimentos, isso é brincadeira, rapaz. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa. Existe cada indicação, você sabe que dentro da administração pública, com certeza tem certeza disso que você sabe, que toda obra só pode ser começada se constar na lei orçamentária. Exatamente. Então eu vou pedir para fazer, vamos dizer assim, um centro de convenção. Se não consta na lei orçamentária, isso é piada, rapaz. Isso é para encher linguiça, né? Porque só se pode iniciar uma obra quando ela consta, está inclusa na lei orçamentária com recurso locado. Então, essas indicações geralmente é para tapear. Pergunto qual foi o projeto que o vereador, nesse dos outros mandatos, deu entrada aí na Câmara de origem do vereador. Não tem nenhum não, rapaz. Então, ou são incompetentes, ou não querem trabalhar, ou não estão nem aí, como diz a história, alguma coisa existe. E a função dele é o quê? Legislar e fiscalizar. São as duas principais funções. E as duas únicas, podemos dizer, que a terceira função é a política administrativa, é a gerenciamento da própria Câmara. Né? Isso. Então, a fiscalização não existe. A legislação, eles não elaboram nenhum projeto de lei, na verdade. Então, para que ser o vereador, ser fiscal da prefeitura, naquele reduto eleitoral que você falou, e a verdade. Então, isso está totalmente equivocado. O que acontece também, o que dá raiva à sociedade para a Câmara, a revolta, a indignação, é o seguinte: você lê uma ata na Câmara, não se lê as mensagens que entram na Secretaria da Câmara, não se lê os projetos de lei, só se todo se lê o número do projeto e a emenda, mas os detalhes de que sabe que se aprova. Então, isso aí cabe a representação, isso aí vamos discutir depois, porque ou a Câmara cumpre o seu papel, ou vamos fechar para a balança. Porque você chega lá, o cidadão comum chega, projeto de lei número tal, altera artigo número 4 da lei tal, pronto. Não diz o que é, para que é e para que diz, não é? Isso é equivocado, e o regimento não determina isso, o regimento determina outra coisa. Tem que ler, discutir, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, para a população se tirar daquilo que está acontecendo. E os próprios vereadores, tem vereador que aprova coisa ali, não sabe nem o que é. Então, essas coisas, esses costumes, a gente tem que acabar com isso. A gente é a sociedade, né? Tem que acabar até chegar lá na Câmara e saber o que está acontecendo. Não esse subterfúgio que ninguém leva ninguém a lugar nenhum. Então, essas coisas todas, a gente tem que ter um trabalho em cima da população para conscientizar, que é um direito dele, a Câmara está ali para representar. O PPA, a PPA é um catatal de folha grande, né? O dito PPA. A Câmara, de quem quiser, mande o seu e-mail que ela manda. Ela tem que dar, o projeto, as cópias do projeto, tudo pronto, porque tem gente que nem tem computador e tem gente que não tem condições de estar tirando tantas cópias. E a Câmara tem recursos para isso. Não é à toa que tem um orçamento anual de 8 milhões e alguma coisa, né? E a gente não vê nada. Agora tem dinheiro para gasolina, tem dinheiro para carro alocado, tem dinheiro
uma série de coisas assim que a gente deixa muita dúvida, porque não existe balancete, não existe transparência, não existe nada, rapaz. Gente, ô Augusto, nós estamos no ano 3000, no terceiro milênio, e existe isso em Marechal Deodoro, né? É impressionante, não é? Porque a administração pública tem que prestar conta à sociedade. Não pode deixar prestar, inclusive é respaldado em lei, você sabe disso, né? Pois é, essa coisa toda que a gente fica indignado. Veja bem, tem esse PBA que tem que mandar o coisa. As pessoas públicas da Câmara é outra piada, rapaz. Você vê, teve a lei diretiva desse ano, a gestão pública em zero a mesma coisa. O orçamento deve estar sendo elaborado e sendo concluído, o orçamento está para o ano. Ninguém vê nem falar. Entendeu? O orçamento é uma peça final, ele é feito em função do PPA e em função da LDO. Tem tudo constação, esse complemento, não é? E a gente não vê nem falar, tem que ter sessões públicas, tem que ouvir a comunidade, e ninguém ouve nada, rapaz. É um segredo na tentativa de ludibriar a sociedade. A gente só vê esse caminho, entende? Se a pessoa não esclarecida, ela se torna, assim, inútil, vamos dizer assim, não é? Entendeu? Eu acho que esse comportamento é que tem que ser mudado. Pois é, Paulino, realmente, essas situações realmente precisam serem mudadas. Agora, eu gostaria de expressar a minha satisfação, né, de presenciar, né, esse diálogo, esse debate, você, Augusto, esse fortalecimento da discussão. Eu estou simplesmente em estado de êxtase, né, de satisfeito com tudo isso, porque esse produto que a gente está formando aqui, que vai, porventura, mudar as realidades em Marechal Deodoro. E o que a gente precisa é ter esse entendimento e assumir esses papéis e exigir que os nossos representantes também assim façam, né? Porque, como você bem colocou, a participação do vereador na Câmara, né, de representar a população, ela é tão importante. E essas observações que foram colocadas por vocês agora, no que diz respeito à atuação, né, ao invés de indicar, ao invés de pedir, que isso é muito bem, isso já é trabalhado no PPA, isso é a população quem aponta, é a população que exige, é a população que coloca como proposta, não para que o vereador esteja lá fazendo mais indicações. Ele faça o projeto que a gente precisa para mudar as realidades. E o que a gente precisa fortalecendo nesse processo aqui de discussão é isso, é a atuação das pessoas na sociedade, a sua real atuação. O povo tem uma atuação, a gestão tem uma atuação, a Câmara de Vereadores, a Legislativa, tem a sua representação e a sua atuação. Importa que cada um atue para juntos mudarmos a realidade que se coloca como prioridade. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua contribuição. Você sempre tem trazido informações muito boas para o nosso trabalho, né, para esse projeto, e auxiliar a população a mudar também os seus hábitos, porque como eu coloquei no início, e coloquei no início do projeto, desde o dia 3 de maio a gente está aqui, e a gente sempre coloca como carro-chefe, como objetivo maior, geral, essa interação com a população, fazer a população mudar seus hábitos, cobrar, né, o que é seu de direito, e no mesmo instante participar. Porque não adianta você, como você bem colocou, Augusto, você ficar, a gente só cobrar. Cobrar é bom, é fácil, né? Mas cobrar, participar e continuar vigilante, porque nada está acabado. É um produto que está em construção sempre. E isso precisa ser entendido por todas as partes. Quando você colocou uma situação de perder tempo, parece que nós estamos perdendo tempo, porque a gente está falando de uma coisa que não é comum à comunidade e à sociedade de hoje, principalmente. O comum hoje é enganar as pessoas. O comum hoje é envolver as pessoas de forma que essas continuem alienadas, que elas continuem submissas, que elas continuem subalternas. E quando a gente tem um produto, um trabalho dessa forma,
As pessoas sempre nos julgam que estamos perdendo tempo. Existe um ideal, existe um interesse, existe uma intenção de melhorar para o coletivo. A gente sabe que são poucos os que pensam assim, mas é esses poucos que a gente está aqui convocando, que a gente está aqui formando força, que a gente precisa de formar esse exército para que esse pouco amanhã se torne um muito e a gente mude a realidade de Marechal Deodoro, porque sem essa atuação a gente não vai conseguir mudar a realidade nenhuma. Pois é, Ivan, eu acho que Augusto Grejeiro é bem-vindo no nosso meio para a gente discutir a problemática do Marechal Deodoro. Temos que convocar mais outros jovens que o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, da nossa cidade, está basicamente forjado em cima da juventude, entende? E não desprezando a experiência dos mais antigos, claro. A experiência tem que ser totalmente absorvida, né? E o testemunho da juventude. A gente tem que mudar esse quadro para ver se Marechal Deodoro sai desse caos político, administrativo, social que vem perdoando há anos aí. E quando tiver essa política de não valorização do servidor público, não dar satisfação à sociedade, se o município administrado por pessoas estranhas à cidade, Marechal Deodoro não vai sair desse marasmo nunca. Estou há 25, 30 anos na política do Marechal Deodoro e a mesmice de sempre. É falcatruas, é corrupção, é desvio de recursos, é o povo sendo massacrado, é os vereadores, a maioria sendo sublocados, e por aí vai o caminho, sabe? Então, o município, veja bem, fica assim, sempre daquilo que se deseja mais ter o plano de desenvolvimento. Aí eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês, um abraço para o Augusto, para o Valmir, para você, e na próxima estaremos aí com mais detalhes. E não esqueçamos nunca que Marechal, se faz necessário mudar. Não é mudar simplesmente a palavra mudar, não, é fazer acontecer as coisas. Um abraço então a todos. Obrigado, Paulino. Obrigado, Paulo. Bem, gente, nós estamos na reta final da nossa edição de hoje. E aí eu queria estar fazendo aqui uma avaliação, né, desse nosso trabalho de hoje, né, dizer da satisfação que a gente tem de ter recebido o nosso companheiro aqui, nosso amigo Augusto, da participação do Paulino, da participação de cada cidadão, né, de cada internauta, né, que de próximo ou distante acompanha o nosso trabalho, e desse produto que a gente está formando, que a gente está trabalhando para que nós tenhamos uma mudança mínima que seja, mas que seja uma mudança benéfica para todos. E hoje nós tivemos todo um trabalho, né, mais efetivo para a questão de mudanças que partam da gestão, né? Até porque quem está no dever de fazer é a gestão, porque eu tenho certeza que cada cidadão que se sente indignado, que se sente mal representado, enfim, insatisfeito, se ele pudesse fazer como o prefeito, enquanto vereador, está fazendo no vídeo, dizer que tem condições, ele simplesmente vai dizer: tem condições, a prefeitura, todo mundo tem o mesmo conhecimento, a prefeitura é rica, Marechal Deodoro é rico, isso pode, isso, só que essa política infame, a forma de como ela está sendo trabalhada no município, é que a gente não pode permitir que ela continue. Isso eu coloco, né, que desde o início desse projeto, em maio, 3 de maio, eu sempre coloco, Augusto, essa condição de que não é somente uma insatisfação, uma indignação. É uma busca realmente pela atuação da gestão, que é dever, né? E pela questão também de que nós, se o gestor está hoje à frente da Prefeitura de Marechal Deodoro, é porque a maioria, ainda que tenha sido diferente de 8 votos, né? Que eu acho que ele deveria estar realizando um trabalho um mega trabalho, porque, gente, você ter uma diferença de 8 votos, pelo menos é o que foi colocado na eleição, né? 8 votos. Eu, na minha condição, tendo uma vitória dessa,
eu trabalharia para nunca mais sair nem da minha casa. Eu moraria na prefeitura, eu moraria, entendeu? Mas não é o que se vê, não é o que se alcança, porque a gente continua, quanto povo, quanto trabalhador, sendo penalizado por questões políticas partidárias. Nós temos uma administração pública a ser desenvolvida pela gestão, temos 4 anos, temos um processo iniciando, que é o planejamento, é onde está a nossa vida, é onde está a vida da nossa família, da nossa comunidade, é onde vamos assegurar que não seja uma indicação de um vereador que vá mudar a realidade da minha rua, a realidade da educação, a realidade da saúde, que seja garantido, porque eu, você e cada um comunitário participou e colocou como cidadão. Ilustrando uma situação bem real, a gente poderia ter, se tivesse sido feito democrática esse PPA, trazendo para a nossa realidade, nós temos os guardas municipais, né, uma categoria que hoje não tem um lugar. Ou seja, como muita coisa na prefeitura, tudo é alugado, né, porque isso é mais fácil, né, de se manobrar a máquina e a forma de como se manobra. Então, melhor ele ter que pagar do que ter o que já é garantido, né? Porque aí não vai ter muita... É muito ruim você ter casa própria, é melhor ter casa alugada. Pelo menos é essa a visão que a gente tem na questão da política partidária, porque a política pública, ela tem outra atuação. E a nossa cobrança aqui, o nosso trabalho, esse nosso projeto, é para buscar a atuação da administração pública seguindo os princípios legais, né? Tem a eficiência, tem a publicidade, tem muita coisa boa, são somente 5, que eu acho que são somente 5. Dá para alguém, pelo menos uma pessoa que não tenha faculdade, não tenha pós, dá para decorar pelo menos 5 princípios e atuar na administração pública. Isso é o que nós esperamos quanto cidadão e o que nós vamos continuar buscando. Quando eu falo do início de gestão, é da importância da nossa mudança de hábito e da nossa atuação, porque eu acho que nunca se foi visto ou nunca se teve em Marechal Deodoro, e aí eu vou falar como os nossos amigos, né, que tudo é nunca. Gosta de usar o nunca como ninguém. Nunca teve isso. Quer dizer, como é que um secretário, uma pessoa que não sabe o que é Marechal Deodoro, chega, faz uma parede e diz que nunca teve isso? O que é que passa na cabeça de um louco, de uma pessoa dessa, para dizer que mudou, que nunca teve? Gente, pelo amor de Deus, vamos e convenhamos, né? Vamos avançar, vamos trabalhar, vamos mudar realidades, vamos deixar de ilustrações, de mostragem, né? E de usar o dinheiro público dessa forma, né? Até porque existe aí um processo de sendo colocado pelos vereadores, né, de improbidade administrativa, e como você bem colocou no início do nosso trabalho aqui, é que a questão da divulgação, da ampla divulgação, isso incorre também nesse processo. E a gente vai trabalhar tudo para que o nosso prefeito ele seja sempre cuidado, né, para que ele não atue de forma imprópria, improba, né? Pronto. Ele não atue dessa forma. Essa é a nossa contribuição, né? Então, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Vou deixar o nosso companheiro Augusto fazer as suas considerações finais, né? E desde já deixando já a porta aberta, né, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que hoje se inicia, né, com o nosso companheiro. Fica à vontade, meu amigo. Ivan, eu quero mais uma vez agradecer o convite, né? Me sinto lisonjeado, né, pelo convite realizado, em poder participar, em poder expressar a minha opinião pessoal também, né? Terminei falando mais do que eu penso do que do direito, na realidade. Mas isso é normal como cidadão, como deodorense, entendeu? Faço um apelo novamente à população de Marechal Deodoro, que ela participe mais da política informativa, que não se conforme com as insatisfações, com os desmandos,
e que briguem pelos seus direitos, que procurem os órgãos públicos, que procurem ir para a rua, se necessário for, e mandar um abraço para o povo de Marechal, né? Mandar um abraço para minha amiga Ingrid, que está lá no Denison Amorim. e mais uma vez, né? Agradecer, só tenho a agradecer, é um prazer estar aqui, é um prazer poder gritar pelo povo de Marechal Deodoro também. Essa terra é uma terra que eu amo demais e faço questão de participar ativamente desse processo político que eu não quero chamar de oposição, como eu já falei, né? Eu quero chamar de situação, porque eu estou aqui, a situação para mim é o povo de Marechal, né? A situação para mim é o melhor para o povo de Marechal e não poderia ser diferente. Quero parabenizar também aos vereadores, o Del Cavalcante, o Neilton Costa, a Nilda Leopoldina e o vereador Nel, o Moringa também, meu amigo Moringa do lado francês, pelo trabalho que vem realizando em prol da população de Marechal Deodoro, não é sempre preocupado em fiscalizar de forma ativa e impessoal, não é, a gestão pública. Então, meus parabéns, né, a vocês e que aos demais vereadores que estão lá naquela casa, que procurem participar ativamente, porque eu como cidadão, eu como deodorense, eu vou cobrar, é dever meu, e o povo também deve fazer a mesma coisa. Então, um abraço e um ótimo final de semana ao povo de Marechal Deodoro. Bem, vamos encerrar, né, agradecendo pela sua participação, pela sua contribuição, agradecendo aos nossos internautas e à população de Marechal Deodoro que está nos acompanhando esse trabalho, dizer da importância da participação de vocês nesse processo, né, que sem essa participação, esse projeto ele não tem pernas, né? E agradecer a Deus por mais um momento, por mais um trabalho realizado. Agradecer sempre, né? E sempre em primeiríssimo lugar, a Deus. Estaremos voltando, se assim Deus permitir, no programa Marechal em Foco, na próxima segunda-feira. Espero contar com a participação e presença de todos vocês e dizer: Marechal Deodoro tem hoje uma porta aberta para que você, comunitário, você cidadão, possa se expressar, possa levar a sua satisfação ou indignação de forma direta à gestão pública que precisa cuidar da nossa população e também de fortalecer as mudanças que nós aguardamos que aconteçam através da administração pública. Continuaremos sempre com esse trabalho, sempre com essa luta e sempre de forma assim, como eu posso dizer, como você bem colocou, apartidária, né? O partido aqui é social, não é socialista, é social. A gente quer cuidar da população. Agradecer também, né, a participação e o empenho desses 4 vereadores, né, o Neilson, o Neilton Costa, a Nilda, o Del e o Moringa, por ter feito parte desse processo, aderir à voz e à necessidade do povo. Nós nos sentimos representados, eu digo população, representados nas suas falas, nos seus posicionamentos, porque por aí, o caminho é esse, nós precisamos multiplicar esse trabalho para que a gente possa ter aquilo que a gente precisa, cuidado e atenção da gestão pública. Então vamos finalizar, né, agradecendo a Deus e até uma próxima oportunidade, claro, com a permissão de Deus. Até. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme.
Todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Programa Mesa Redonda. Aqui o povo tem voz e vez e ninguém vai nos calar. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o rei do tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções. Fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção com música ao vivo todos os finais de semana. Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagueira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal. Toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. A Web Rádio Juventude acaba de apresentar o programa Mesa Redonda. Aqui o povo tem vez e tem voz.